Fabrício vestiu seu terno para mais uma premiação de empresário do ano. Ele estava extremamente satisfeito com o lucro da empresa e com tudo que ele tinha alcançado, mas por outro lado, nada era capaz de preencher o vazio do seu coração. Fabrício era um rico empresário que tinha sucesso na vida financeira, mas um verdadeiro coração de gelo. Fabrício teve um pai linha dura que exigiu que ele fosse o melhor em tudo, afinal, ele seria o herdeiro das empresas da família. Fabrício era filho único, então a responsabilidade era muita. A mãe de Fabrício morreu quando ele era muito pequeno, então ele não soube o que era o amor de uma mãe. Com isso, o rapaz se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Ele sabia como ter sucesso, mas não sabia como ter amigos. Fabrício era conhecido por gritar com seus funcionários e destratar a todos. Ele era acostumado a afastar quem estivesse por perto. Ele já estava com 30 anos e nunca conseguiu ter uma mulher que aguentasse um relacionamento com ele por mais de 6 meses. Ele era mandão, ciumento e geralmente tudo era do jeito dele. Fabrício até se orgulhava de ser assim. O fato é que dentro dessa casca de um homem durão havia um homem que clamava por alguém que o amasse de verdade, mas ninguém nunca conseguiu penetrar essa casca. Fabrício foi para a premiação da noite de gala e lá ele conheceu Shirley, uma mulher bonita e elegante que parecia ter um interesse genuíno nele. Ela não parecia se importar com sua fortuna ou seu status social, e isso chamou a atenção de Fabrício. Eles conversaram a noite toda e Fabrício ficou cada vez mais encantado com a beleza e inteligência de Shirley. Ela fazia todas as vontades dele e isso o deixou realmente impressionado. Eles começaram a namorar e em pouco tempo, Fabrício se apaixonou por ela. Shirley parecia estar apaixonada por ele também, e todos à sua volta ficaram impressionados, porque Shirley, em anos, foi a primeira mulher capaz de dobrar o homem de coração duro. E eles se casaram rapidamente em uma cerimônia luxuosa, com todos os melhores fornecedores e convidados que o dinheiro poderia pagar. No início, tudo parecia perfeito. Fabrício e Shirley viajavam pelo mundo, compravam tudo o que desejavam e eram a inveja de todos os que conheciam. Mas à medida que o tempo passava, Fabrício começou a perceber que Shirley não era tão amorosa e dedicada quanto parecia. Ele começou a notar algumas atitudes estranhas e que ela sempre só falava de dinheiro. Mas ele também gostava de dinheiro. Então, ele até ignorou e relevou essas atitudes. Mas Fabrício começou a sentir-se cada vez mais sozinho em sua própria casa, cercado de pessoas que não se importavam de fato com ele de verdade. Ele voltou a sentir aquele vazio que ele sentia antes de conhecer Shirley. Ele tentou conversar com Shirley sobre suas preocupações, mas ela sempre o rejeitava e o tratava com desprezo. Chegava a ser estranho. Geralmente, era ele que tinha poder com as mulheres, mas agora ele estava com uma mulher que tinha poder de deixar ele mal. Então, um dia, Shirley sugeriu que eles fizessem uma viagem para o Caribe. Ela escolheu um lugar isolado e deserto, perfeito para o seu plano. Durante o passeio de barco, Shirley misturou um veneno mortal em uma bebida que ofereceu a Fabrício, e ele caiu inconsciente. Shirley pensou que tinha conseguido matar Fabrício, mas, sem ela imaginar, ele sobreviveu. Ela conseguiu simular um acidente e jogou o corpo dele no mar. Fabrício acordou em uma praia deserta, sem nenhum dinheiro ou pertences. Ele estava sozinho, abandonado e desesperado. Fabrício percebeu que precisava de dinheiro para sobreviver e se reerguer. Ele caminhou por dias até chegar em uma vilazinha próxima, onde a comunicação era remota e ele não conseguia falar com ninguém. Ele estava decidido a trabalhar para ganhar o seu dinheiro e conseguir voltar para o Brasil. Fabrício começou a procurar emprego,
mas ninguém o contratava. Ele era um homem rico e bem-sucedido, mas agora estava sem nada, sem referências e sem experiências em trabalhos braçais. Finalmente, ele encontrou um grupo de trabalhadores que estava construindo uma casa. Ele precisava de ajuda e Fabrício ofereceu-se para trabalhar como ajudante de pedreiro. Eles aceitaram a oferta e Fabrício começou a trabalhar em uma construção de uma casa. "Olha só quem chegou", disse um dos trabalhadores quando Fabrício se aproximou do local de trabalho. "Um empresário rico e bem-sucedido como você se oferecendo para trabalhar como ajudante de pedreiro? Não sei se você aguenta o tranco", brincou o homem. Fabrício sorriu, sabendo que tinha um longo caminho pela frente. "Quero trabalhar e aprender", respondeu ele. Os trabalhadores ficaram impressionados com a determinação de Fabrício e começaram a ensiná-lo os truques do ofício. Eles mostraram a ele como misturar a argamassa, como colocar tijolos e como fazer a medição correta das paredes. Nos primeiros dias, Fabrício teve dificuldade para se adaptar ao trabalho. Ele não estava acostumado com o esforço físico e sofria com as dores musculares, mas ele estava determinado a se reerguer e ganhar dinheiro para voltar para casa e desmascarar Shirley. "Você precisa colocar mais força nisso, Fabrício", disse Magno, o pedreiro mais experiente do grupo, enquanto observava Fabrício carregando sacos de cimento. "É assim que se faz o trabalho bem feito." Fabrício respirou fundo e levantou o saco com mais força. Ele sabia que precisava se esforçar mais para ser respeitado pelos trabalhadores. Com o tempo, Fabrício foi se adaptando ao trabalho. Ele descobriu que gostava da sensação de ver algo sendo construído e do trabalho árduo e suado. Ele ficou surpreso com a simplicidade e a humildade dos trabalhadores. Eles eram pessoas simples, mas trabalhavam com dedicação e alegria. Eles não tinham muito, mas eram felizes com o que tinham. "Você já viu o pôr do sol daqui?", perguntou Leandra, uma das trabalhadoras, enquanto eles descansavam no final do dia. "É incrível, não é?" Fabrício olhou para o horizonte daquele paraíso, onde o sol estava se pondo em um espetáculo de cores e nuvens. "É lindo", respondeu ele admirado. "É por isso que eu gosto desse trabalho", continuou Leandra. "Você pode até trabalhar duro durante o dia, mas ainda tem tempo para apreciar a beleza da vida. Não é só dinheiro e trabalho." Fabrício percebeu que ela estava certa. Ele tinha passado tanto tempo correndo atrás do dinheiro e do sucesso que tinha esquecido das coisas simples e bonitas da vida. Ele começou a fazer amizade com os trabalhadores. Ele percebeu que esses homens simples eram mais felizes do que ele, apesar de toda a sua fortuna. Eles eram pessoas honestas e sinceras que valorizavam as coisas simples da vida. Com um sorriso, um abraço e uma boa conversa, eles o ensinaram a dar valor às coisas que realmente importavam. E Fabrício começou a perceber que a vida tinha muito mais a oferecer do que apenas dinheiro e riqueza material. Um dia, enquanto almoçavam juntos, Magno disse a Fabrício: "Eu já trabalhei em muitas casas de pessoas ricas, mas nunca vi um trabalho tão bem feito quanto o que estamos fazendo aqui. Você está se saindo muito bem, Fabrício." "Obrigado, Magno. Eu aprendi com vocês", respondeu Fabrício agradecido. "É bom ver um homem rico trabalhando duro como nós e respeitando o nosso trabalho", disse outro trabalhador chamado Emerson. "Eu aprendi que o dinheiro não é tudo na vida", respondeu Fabrício. "Eu aprendi que há coisas mais importantes como as amizades e o trabalho honesto." Os trabalhadores sorriram, sabendo que haviam deixado uma marca positiva em Fabrício. Eles estavam felizes em ajudá-lo a se reerguer e aprender uma lição valiosa sobre a vida. Com o passar dos dias, Fabrício se tornou mais habilidoso no trabalho. Ele aprendeu a fazer todo tipo de trabalho na construção da casa, desde colocar tijolos até pintar paredes. Ele trabalhava duro o dia todo, mas no final do dia sentia-se realizado e feliz. Enquanto trabalhava, Fabrício conheceu uma mulher chamada Leandra, que também trabalhava na construção da casa.
Ela era uma mulher muito simples, mas bonita e inteligente. Eles começaram a conversar e logo se tornaram amigos. "O que você fazia antes de vir trabalhar aqui?" perguntou Leandra a Fabrício, enquanto misturavam a massa. "Eu era empresário", respondeu Fabrício, "mas eu aprendi que o dinheiro não é tudo na vida. Eu preciso trabalhar para ganhar o meu dinheiro de volta." "Eu entendo", disse Leandra. "Eu também passei momentos difíceis na minha vida, mas aprendi que a vida pode ser simples e bonita, se você tiver as pessoas certas ao seu redor." Fabrício percebeu que Leandra estava certa. Ele tinha encontrado uma verdadeira amiga em um lugar onde nunca imaginou que poderia acontecer. Ele sabia que mesmo que recuperasse sua fortuna, nunca mais voltaria a ser o mesmo homem que era antes. A pressão em sempre ser o melhor e sempre ter que ganhar muito dinheiro nunca o deixou perceber que a vida tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Fabrício nunca teve amizades e sentimentos verdadeiros como ele estava podendo experimentar. Com o tempo, Fabrício conseguiu juntar dinheiro suficiente para voltar para casa. Ele estava determinado a desmascarar Shirley e fazer com que ela pagasse pelo que tinha feito. Com o tempo, Fabrício finalmente conseguiu denunciar à polícia sua situação e que ele tinha sido vítima da sua esposa, que tentou matá-lo. Ele também conseguiu juntar dinheiro suficiente para voltar para casa. Ele estava determinado a desmascarar Shirley, que estava fazendo o papel da viúva inconsolável, e fazer com que ela pagasse pelo que tinha feito. Ele voltou para casa disfarçado para não ser reconhecido e começou a investigar Shirley. Ele descobriu que ela estava fingindo ser a viúva sofrida e que tinha enganado todo mundo. Ela estava gastando o dinheiro que tinha herdado de Fabrício em luxos e extravagâncias, enquanto ele trabalhava duro para se reerguer. Fabrício decidiu que era hora de confrontar Shirley. Ele marcou um encontro com ela em um restaurante e fingiu ser um empresário interessado em investir em seus negócios. Durante as conversas por mensagens, ela se gabava em ser uma viúva que tinha muito dinheiro e de ter herdado uma fortuna. Foi então que Fabrício revelou sua verdadeira identidade. Ao chegar no restaurante, ele disse para Shirley: "Boa noite, meu amor. Sentiu saudade de mim?" Shirley ficou chocada ao ouvi-lo e tentou fugir, mas foi presa pela polícia, que já estava aguardando do lado de fora. Fabrício conseguiu recuperar sua fortuna e finalmente pôde desfrutar da vida que merecia. Mas a maior lição que Fabrício aprendeu durante sua jornada foi a importância das pessoas em sua vida. Ele aprendeu a dar valor às pessoas simples e humildes que o ajudaram e descobriu que o dinheiro não pode comprar a felicidade. Ele percebeu que a verdadeira riqueza estava nas amizades sinceras, no amor verdadeiro e no trabalho árduo e honesto. Fabrício se tornou um homem melhor e mais humilde e nunca mais voltou a desprezar as pessoas ao seu redor. Ele manteve o contato com seus antigos colegas de trabalho e os visitava regularmente. Ele ainda trabalhava na construção ocasionalmente, não pelo dinheiro, mas porque gostava do trabalho e da companhia dos amigos que fez lá. Ele também começou a fazer trabalho voluntário em uma instituição de caridade local, ajudando as pessoas necessitadas e fazendo doações generosas. Fabrício também se tornou um defensor dos direitos dos trabalhadores. Ele percebeu que muitas pessoas eram maltratadas e exploradas em seus empregos, assim como ele havia sido no passado. Ele se juntou em uma organização de trabalhadores e lutou para melhorar as condições de trabalho em sua cidade. Com o tempo, a reputação de Fabrício como um homem justo e humilde se espalhou. Ele se tornou um exemplo para muitas pessoas que queriam se livrar do materialismo, da ganância e viver uma vida mais simples e significativa. E você, o que teria feito no lugar de Fabrício? Me conta nos comentários que eu quero saber. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias que vão ao ar todos os dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.